ter uma palavra de oração? Senhor, te damos graças por esse dia, louvamos a Tua bondade, a Tua misericórdia que se renovou hoje, e a Tua graça salvadora que tem se manifestado sobre a terra todos os dias, ó Deus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem cuidado de nós. Nós cremos, Deus, no amor do Senhor, na graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Deus, as famílias dessa terra, abençoa, Deus, as casas, os lares dessa terra, para que Teus filhos, Deus, não sejam confundidos, mas que o Senhor continue os abençoando, trazendo direção nesse tempo tão difícil, nesse tempo de tantas indefinições. Mas o Senhor é absoluto, e é no Senhor que nós cremos, é no Senhor em que fazemos todas as coisas, ó Deus. Então nós queremos fazer menção do nome do Senhor nessa noite e agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos, que apesar de estarmos distantes uns dos outros, em locais diferentes, cidades diferentes, estados diferentes, mas podemos nos comunicar através da tecnologia, Senhor. Obrigado, porque a ciência também tem nos ajudado nisso, Deus. Te louvamos nessa noite, seja engrandecido o Teu nome para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pastor Marcos, bênção. Cruz das Almas também na área, Adriana. Então vamos lá. Irmãos, assim, a gente quer falar para vocês, tem o pessoal aqui também do Facebook do outro lado, que está assistindo também com a gente, esse projeto que está começando hoje, ele nasceu no nosso coração, né, do Conselho do Presbitério Nordeste, para a gente poder ter uma palavra para todas as igrejas do nosso Nordeste e que possa também alcançar outras pessoas. A gente sabe que nesse momento, um momento muito difícil, né, para todos que têm estado nas suas casas, né, de quarentena, aguardando, né, o desenrolar das coisas que vão vir por agora. Mas enquanto isso nós vamos aproveitando, né, esse tempo que temos em casa, por exemplo, sábado à noite, em que as pessoas saíam, né, que se divertiam, que iam para as festas. Então acho que Deus nos chamou para um sábado à noite diferente. A gente poder compartilhar a palavra, a gente poder estar junto, a gente poder caminhar, né, entendendo o que está acontecendo, entendendo todo esse cenário. E a intenção exatamente dessas lives que a gente vai fazer toda semana, os sábados, com os pastores do Nordeste. Então hoje eu estou abrindo, né, coube a mim essa honra de poder estar abrindo hoje, né, essas lives. E a partir de hoje, todos os sábados, nós teremos, né, as lives sendo feitas. E para nós conversarmos juntos, né, sobre aquilo que Deus está fazendo sobre a terra e de que Ele quer fazer nas nossas casas. Então, por exemplo, estou aqui no meu quarto, né, fazendo essa live, conversando com vocês, e isso é uma ferramenta maravilhosa que a gente tem que aproveitar nesse momento. Então, o intuito, né, que nós criamos isso é exatamente para ter essa interação com o Nordeste, porque eu sei que isso vai passar, não sabemos quando, e a gente tiver a oportunidade mais para frente de caminharmos juntos, agora próximos, né, um visitando a casa do outro, visitando as congregações, visitando os irmãos. Então hoje, na verdade, a gente está começando isso pensando num projeto maior para frente. Então vocês vão estar recebendo durante a semana, né, nas redes sociais, informações, né, testemunhos. Então a intenção é exatamente essa. E hoje eu queria falar um pouco sobre toda essa situação que está acontecendo. A gente tem ouvido muitos irmãos do nosso ministério, nós temos sido alimentados, né, diariamente. São as lives de Paulo Júnior no próprio Instagram durante a semana. A gente tem tido, né, do próprio ministério durante a semana, à noite, nós temos ouvido os irmãos falarem para nós a respeito do pastoreamento. Então várias coisas têm acontecido nesse tempo e o ministério ele tem estado presente na vida das pessoas. E a nossa intenção com essa ferramenta no Nordeste é exatamente trazer tudo aquilo que nós temos ouvido e visto do Senhor, né, no nosso meio, nas nossas conversas. E hoje eu queria, assim, irmãos, a gente abriu aqui um bate-papo, eu queria, né, a interação de vocês, dos pastores que estão aqui, dos amigos, dos irmãos que foram convidados, para a gente conversar um pouco sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. E eu fiquei pensando nesses dias sobre várias coisas, e eu queria ler um texto com vocês. Esse texto se encontra em Oséias, no capítulo 10, verso 12, que diz assim: Arai o campo virgem, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. O texto está falando
no início está falando aqui de arar o campo. Nós sabemos que arar, né, a terra implica algumas situações bem complicadas. Por exemplo, podemos encontrar, para alguém que vai cuidar do campo, podemos encontrar dois tipos de solo. Aquele solo mais duro, né, um solo que carrega um barro mais duro, mais denso, e a gente pode encontrar um solo que foi amaciado pelo arado. E é isso que eu queria que a gente hoje pensasse no que a gente está vivendo, né? E aí eu quero que você pense na sua vida, no seu coração, nas suas emoções, nos seus sentimentos, naquilo que você tem vivido, né? Esse borbulhão de coisas no seu coração, essas coisas que a gente tem ouvido, né? Que trazem certezas, muitas vezes dúvida, não dúvida do Senhor, não dúvida para onde nós vamos, mas a dúvida do homem em relação a tudo que está acontecendo. Em um momento manda a gente fazer uma coisa, daqui a pouco manda fazer outra. E a gente fica meio sem entender nesse ioiô que fica rolando aí pelos governantes. Mas eu queria hoje me ater sobre a palavra de Deus nesse sentido do solo, né, que nós somos. Então, o solo duro, né, é um solo que ele é experiente, ele se protege dos golpes do arado. Ele não quer agitação, ele não quer que o arado venha sobre ele, que remova a terra, que rasgue ele. Então, esse solo duro, ele se protege disso. Ele não quer isso. É um solo que se acha totalmente estabilizado. Ele está estável. Para ele está tudo pleno, está tudo certo. Ele não se incomoda de se tornar sempre na cor marrom. Apesar de que quando o solo é revolvido e ele vai se tornar um solo verde produtivo, para o solo duro, o solo que não quer compromisso, o solo que não quer caminhar, ele se torna um solo marrom, na cor densa. Ele não quer ser um solo verde. Ele não quer ser agitado pelo arado. Ele não quer ser revolvido pelo arado. Então ele continua do mesmo jeito, da mesma forma. Ele é preguiçoso ao sol. Ele não se dá como satisfeito quando o sol bate sobre ele. Ele não quer isso. Então o solo duro é esse solo que um dia já experimentou, né, o arado, que já experimentou tudo isso, mas hoje não quer mais saber disso. Está totalmente estável, totalmente estabilizado em si mesmo, na sua própria vida. Isso tem falado no meu coração, irmãos, porque qual é o preço por isso? Qual é o preço que esse solo vai pagar por isso? Em não permitir que seja revolvido pela terra, em não permitir que seja agitado pelo arado. Ele não vai ver o milagre do crescimento da semente. Sabe a semente que tem que ser lançada sobre o solo? Esse solo, ele não vai sentir isso. Ele não vai ter o prazer de ver o movimento da vida dentro dele, o movimento da semente estando dentro dele. Ele não vai sentir isso, porque ele não se permite mais. Ele não quer mais isso para a sua vida. Ele não vê mais a beleza da semente sendo amadurecida. Então, quando a gente começa a olhar para a nossa vida, às vezes a gente está com o nosso coração assim, às vezes embrutecido por questões. A gente não quer mais permitir que o arado venha revolver essa terra. A gente não olha mais para o fruto, porque o solo que não permite isso, ele jamais vai colher o fruto. Ele jamais vai estar com fruto, porque ele teme o arado. E a Bíblia diz aqui, né, em Osés falando, que era para arar o campo virgem, porque é tempo de buscar o Senhor. Irmãos, não tem como a gente buscar o Senhor nesse tempo, se não for com choro, com lágrimas, se não for permitindo que o Espírito Santo venha revolver essa terra, que o Espírito Santo venha de fato, sabe, agitar o nosso coração, para que a semente seja lançada. E aí eu queria fazer uma analogia aqui, uma separação entre semente e grãos. Nós estamos vivendo a tentação hoje de pegar as sementes e transformar em grãos. Porque a semente, ela tem uma finalidade, ela ser lançada na terra para produzir o fruto. E o grão, ele é guardado para nós alimentarmos. Então muita gente nesse momento está pensando em pegar a semente e transformar em grão. Guardar os grãos. Para quê? Para que seu celeiro esteja cheio, porque no dia da adversidade ele possa ter o que comer. Não, irmãos. Nós que cremos na palavra do Senhor, nós que cremos no Deus, que a Bíblia fala para nós buscarmos o Senhor, nós temos que pegar todas as sementes que temos e lançar sobre a terra.
E a única forma de você lançar a semente sobre a terra, numa terra dura, é você revolvendo ela, é você dilacerando ela, cortando, ferindo, para que a semente alcance o lugar correto, para que quando a água chegar, para que quando o adubo chegar, ela possa germinar e dar frutos. Então, se a gente faz analogia com nós, né, os homens, então este é o homem que muitas vezes tem seu coração embrutecido, que não quer mais o incômodo do arado, não quer mais as angústias do crescimento, e aí ele se torna uma pessoa estável. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus está nos dando sementes e não grãos. A semente, ela tem uma função, ela é lançada na terra e ela precisa morrer para poder dar fruto. E nós queremos guardar os grãos para que nós comermos. Então, o homem, quando ele se torna embrutecido, ele se torna estéril, ele não produz mais nada. O que ele faz? Ele pega as cercas e coloca ao seu redor. Ele pega aquela terra que era dele, que poderia ser uma terra fértil, ele fecha toda a terra com cercas. Para quê? Para que o arado não tenha mais acesso. Para que Deus não tenha mais acesso a esse coração. Então ele se fecha, ele se guarda disso tudo. E nós precisamos entender que esse é um tempo que nós precisamos nos opor aos grãos e lançar as sementes. Há uma oposição que nós precisamos fazer a tudo isso. O solo precisa ser cultivado. O nosso coração precisa ser cultivado. Então nós precisamos nos entregar às aventuras da vida que Deus está nos mostrando. Não aventuras descabidas, mas a aventura de ver o novo de Deus. A aventura de sentir a vida. Nós precisamos derrubar as cercas que protegem o nosso solo e permitir que o arado entre, e que esse arado venha revolver a terra, que esse arado venha e quebre todo o silêncio, da nossa vida, e que a gente possa ouvir o barulho das máquinas, a gente possa ouvir o barulho das pessoas lançando a semente. Amados, nós somos semeadores, nós não podemos guardar os grãos. Nós temos que pegar a semente e lançar sobre a vida das pessoas. É Deus que vai dar o crescimento. O nosso papel é semear. Quando você sai para semear, imagine só, você pode pegar uma laranja, e se você abrir a laranja, você vai contar quantas sementes tem dentro dessa laranja. Mas se você pegar e lançar uma semente, você nunca vai saber quantas laranjas virão dessa única semente que você lançou. Isso cabe a Deus. É Deus que dá o crescimento. É Deus que vai fazer com que as coisas aconteçam. Então nosso papel é apenas quebrar as cercas, tirar as cercas, permitir que o arado venha sobre a nossa vida, venha mover essa terra, venha tirar, né, toda essa crosta dura que tem no solo. Eu não sou agricultor, não tenho, né, nenhuma especialidade nisso, mas eu já fui da roça, né, lá do interior lá da Bahia, lá em Canavieiras, e já participei muito de plantação de cacau, vi muito isso, né, as plantações, já colhi cacau, e em determinado momento a gente viu uma terra lá que não produzia nada, e aquela terra estava ali porque ela já tinha cumprido o papel dela, agora ela estava descansando, ela não queria mais fazer aquilo. Então eu lembro que meu padrinho, que era o dono da fazenda, ele olhava para aquilo ali e deixava lá os animais, deixava jogar bola, porque aquela terra não produzia mais nada. Porque aquela terra agora ela precisava realmente ser removida, ser ferida, para que a semente voltasse. Então, o solo, guarde isso no seu coração, irmãos. O solo, que é o nosso coração, precisa sentir o labor das mudanças. Nós precisamos sentir o labor das mudanças. E a única forma da gente sentir as mudanças que Deus está promovendo é permitindo que o arado venha nos ferindo, que venha rasgando, que venha dilacerando essa terra. O solo do nosso coração precisa ser revolvido, precisa ser quebrado, precisa ser desestabilizado. É isso que a gente precisa entender nesse tempo, quando a gente olha para a nossa vida. E uma outra coisa que a gente descobre nisso tudo é que a gente precisa ter uma sensibilidade no nosso coração, que nosso coração esteja sensível à voz do Altíssimo, que nosso coração esteja sensível a tudo que está acontecendo. Nós não estamos separados. Jesus disse que não podia fazer isso. Eu não posso tirar vocês do mundo, mas eu posso guardar vocês. Mas nós vamos continuar aqui passando as mesmas dores, os mesmos problemas. E Jesus fala muito bem sobre isso, né? Que Deus não podia tirar do mundo, mas ia nos guardar do mundo. E nós precisamos entender isso.
Nós precisamos entender que Deus vai nos permitir passar por tudo isso. E a Bíblia fala que se Ele não poupou o seu próprio Filho, vai nos poupar de quê, irmãos? Nós não vamos ser poupados de nada. A diferença que nós temos é que hoje nós sabemos o que vai acontecer. Se você não gosta de spoiler, que é a palavra muito usada para filmes, né? Eu vou te falar uma coisa. A Bíblia é o livro que dá mais spoiler para nós. Porque ela já diz o final. Se nós já conhecemos o final, se nós já sabemos o que ela diz, por que então nós não vamos permitir então que esse solo continue sendo rasgado, que a gente continue sendo uma terra fértil, produzindo aquilo que Deus quer para a nossa vida? E sabe qual é a recompensa disso tudo, irmãos? Sabe qual é a recompensa? É que a semente vai se apresentar, ela vai aparecer na luz da manhã. Aí na luz da manhã o milagre da vida vai ser manifestado. Porque a semente agora cumpriu o seu propósito, cumpriu o seu papel. Então o milagre agora do campo, da boa obra de Deus, ela vai se manifestar para todas as pessoas. E aí aqueles que de fato precisam se alimentar, que precisam dos grãos para se alimentar, vai encontrar em nós as sementes que produziram frutos. E esses frutos vão alimentar tantos outros. E Deus vai fazer isso através de nós, através da sua vida, através daquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida. Então, permita-se nesse tempo derrubar todas as cercas que protegem a sua vida. Permita-se sempre derrubar todas as estacas que estão fincadas, guardando você. Não, deixe Deus entrar, deixe Deus lançar a semente, deixe Deus produzir no seu coração a semente, para que muitos possam ser alcançados pela palavra, para que outros conheçam de fato o Senhor através do testemunho da sua vida. Que esse é o tempo de nós testemunharmos a Deus. A nossa fé, agora, ela está sendo colocada em prática. As pessoas agora estão vendo de fato quem somos nós, no meio do caos, no meio dos problemas. Porque se nós temos murmurado, nós estamos agindo diferente da fé. E nós precisamos entender isso, irmãos. Então, a semente vai se apresentar no outro dia. Esse é o grande fruto que nós vamos produzir através do Senhor. Então, a vida arada é aquela que derrubou as cercas protegidas. Amém? A vida arada é aquela que derrubou as cercas que protegiam. E nós precisamos derrubar essas cercas urgentemente na nossa vida. Não quer a vida sem frutos? Abaixe suas defesas. Se você não quer mais, né, que a sua vida não seja, se você está levando uma vida infrutífera e você não quer mais isso, abaixe suas defesas, derrube suas cercas, descruze os braços, se apresente, abra o peito, abra seu coração, clame a Deus, deseje o solo revolvido, deseje o solo ferido pelo arado, quebrado para receber a semente. Deixe o Espírito Santo quebrar no seu coração, através do arado, aquilo que você não consegue fazer só, mas o Espírito Santo consegue se você permitir. Então seja quebrado para receber a semente daquele que te criou, do Senhor Jesus. E como sempre, o fruto vai seguir o arado. Não tem jeito. O fruto, ele vai seguir o caminho que o arado fez. Se você já viu uma plantação de frutas, né, um pomar, ou de uvas, né, ou de laranja, você vai ver que eles ficam todos alinhados, de café, todos alinhados. Por quê? Porque ali a terra, o arado, ele cumpriu o lado certo. E aí você vê assim, tudo certinho, tudo alinhado. Então, o fruto sempre vai seguir o arado. E esse arado quem é? Quem que produz isso na nossa vida? É o próprio Senhor. Então deixa o Senhor pegar o arado sobre o seu coração nesse tempo, quebrar mesmo, irmão, para que a semente venha, para que o alinhamento com o Espírito Santo apareça, para que a gente de fato mostre a quem servimos, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus maravilhoso, ao Deus que nos criou, que nos formou através dele. Amém, amados? E eu queria ler um texto que está em Atos, no capítulo 9, verso 15, que diz assim, Atos 9, 15 e 16 assim: mas o Senhor lhe disse, está falando aqui para Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel.
pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Sabe quem é que esse cidadão aqui? Chama-se Paulo, o apóstolo Paulo. Então, quando Paulo se converte e Jesus, né, dá uma palavra para Ananias, o Espírito Santo de Deus dá uma palavra para ele ir lá encontrar com Paulo e vai dizer para ele: você foi escolhido. O arado vai estar na sua vida constantemente. O arado ele vai estar no seu coração o tempo inteiro. E Paulo ele reconhece isso várias vezes quando ele diz assim: o bem que eu devo fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu aborreço, esse eu quero fazer. Então ele está dizendo o seguinte, que se dependesse dele, o bem que é lançado, da semente que é lançada no coração dele, ele não ia ter fruto. Mas o mal que estava no seu coração, impregnado no seu coração, ia ter. Mas quando o arado vem sobre a vida dele, removendo a terra, tirando as coisas ruins, acaba que a palavra de Deus vai penetrando no coração dele, vai limpando, vai ajudando ele a sobreviver nesses dias difíceis. Amém, amados? Então essa palavra assim que eu queria compartilhar com vocês. Então, não guarde os grãos, mas lance a semente. Nós estamos agora sendo levados a guardar os grãos. Hoje, a terra, todo mundo está falando disso, precisamos guardar, precisamos reter. Não, o Senhor está nos falando para nós semearmos, para nós lançarmos, para nós darmos as sementes que temos, seja ela uma, seja ela duas, 100, não importa. O que importa é que você não pode reter. E eu quero finalizar essa palavra lembrando de um homem que tinha muitas terras, fala lá em Lucas, e ele teve uma colheita sobrenatural, uma colheita assim gigantesca, que ele, quando olhou a colheita, ele foi o que ele fez? Ele mandou derrubar os armazéns que ele tinha, os silos que ele tinha, para construir maiores, para pôr todos os grãos que ele tinha comprado, que ele tinha ganhado com a colheita, que ele tinha sido ofertado pela colheita. E aí a Bíblia diz assim: louco, se hoje te pedir a tua alma. Amado, se ele tivesse percebido que aqueles grãos a mais não era para ele, aqueles grãos a mais eram sementes que ele podia ofertar na vida de alguém. Talvez você, como muitos brasileiros hoje, não recebam valores monetários, vamos dizer assim, economicamente falando, mas isso, para Deus, é o mais simples de resolver. Mas o que Deus quer para nós é que a semente que Ele tem dado para nós, a gente precisa lançar e não reter os grãos. Amém? Glória a Deus por isso. Queria orar com você, que a gente vai ter um bate-papo aqui agora, com 2 pastores, um pastor lá da Paraíba e o pastor lá de Fortaleza. Então só vou orar com você para a gente entender o que Deus está falando no nosso coração nesse tempo. Amém? Onde você está aí agora, com sua família, na sua casa, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, fala com Deus sobre isso. Fala para Deus: Deus, eu fui egoísta há muito tempo, eu peguei sementes e transformei em grãos, mas hoje eu não quero mais. Eu quero olhar na minha dispensa dos grãos que tem lá, e eu quero que ela seja semente da vida de alguém. Eu quero que a minha vida semeie na vida de alguém. As pessoas hoje precisam de sementes, e eu preciso entender isso. Senhor, te damos graças mesmo, Deus. Te louvamos porque a bondade do Senhor é infinita, a graça do Senhor é maravilhosa. Deus nos perdoa porque muito tempo a gente pegou as sementes e transformou em grãos. E nós entendemos hoje que o arado veio para remover a terra do nosso coração, para dilacerar o nosso coração, mas é para que tenha vida, é para que brote a vida. Então que as sementes sejam lançadas e ela produza frutos a 30, a 60, a 100 por um. É o Senhor que dá o crescimento, é o Senhor que faz as coisas aparecerem. E nós queremos pedir ao Senhor isso, que Teu Espírito nos conduza nessa colheita. E que se há em nós, Deus, alguma coisa precisa ser cortada para produzir frutos, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, porque dependemos completamente do Senhor. Então, eu queria que, nesse momento, Senhor, a minha oração ao Senhor nesse momento, é que a casa dos meus irmãos, todos os grãos que tem na casa dos meus irmãos, sejam transformados em sementes. Que o coração dos meus irmãos sejam corações doadores, corações que vão semear. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós oramos ao Senhor em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém, amados? Bênção demais poder estar com vocês aqui. Vou chamar aqui Pastor FP,
Deixa eu ver aqui, FP. Vamos lá, chama ele aqui. Tá na área FP? Vamos lá. Cadê FP? Vamos lá. Tem paciência com a gente aí, irmãos, que a gente vai conseguir chegar lá. Deixa eu chamar aqui de novo. FP. Adicionar. Vai aparecer que a gente vai ter um papo aqui. Os irmãos do Facebook também aí. Deus abençoe vocês. Estamos aqui juntos. Fala, amado. Paz de Cristo. Paz, queridão. E aí, tudo bem? Apertando aqui a câmera. Tudo bem, Ah, graças que a Deus. bom. Maravilha. Benção. Amados, esse aí é o pastor FP lá de Fortaleza, né? Nosso ministério lá em Fortaleza. Aí eu queria ouvir você um pouco, amado. Fala um pouco pra gente aí, como é que tem sendo as coisas por lá. Tendo essa palavra aí que a gente ministrou hoje, o que você, né? 5 minutinhos aí pra gente passar pros outros irmãos. Amém. Graças a Deus. Gente, prazer estar aqui. Sou FP, sou pastor aqui da local, Igreja Sal da Terra aqui em Fortaleza. Você pode achar aí o nosso perfil aí no Instagram, @igreja local. E já para ganhar tempo aqui, né? Esse tempo precioso que a gente tem aqui, poder compartilhar. Muito bom esse tempo que a gente teve aqui. O pastor aí trouxe uma palavra realmente desafiadora para a gente nesse tempo, né? Às vezes a gente precisa passar por situações como a situação que a gente está vivendo hoje, de realidade, para poder se atentar para aquilo que é primordial na nossa vida, como, por exemplo, a missão da igreja, né? A gente como igreja do Senhor, né, tendo que mostrar numa situação como essa, numa realidade como essa, como agir de forma coerente, de forma que o Evangelho de Cristo seja bem visto, né? De forma que a igreja, que é o corpo de Cristo, né? tenha uma visibilidade não por ser a igreja, mas por sermos os representantes de Cristo, né? E Amém. para ser bem rápido, o tema foi muito, muito importante realmente, né? E que me fez lembrar de dois textos do Evangelho de Mateus. O primeiro texto é o texto de Jesus ensinando os discípulos no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças. E Jesus ele é muito profundo quando ele fala que bem-aventurados são aqueles que choram, né? Porque serão consolados, né? E me vem à mente aí a ideia de que nós devemos, para reconhecer o nosso chamado como igreja, a nossa responsabilidade como igreja, que flui a partir do princípio de que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, né? Para conseguirmos entender, compreender o que é a missão, a nossa missão como igreja. Eu me lembro muito de quando Jesus fala isso, sobre bem-aventurados aqueles que choram, me vem a questão de que nós não choramos mais pelos nossos pecados, né? Nós não reconhecemos mais a nossa limitação enquanto pecadores, enquanto aqueles que necessitam totalmente da graça de Deus, né? E para a gente compreender aí a mensagem da missão da igreja, do Evangelho de Cristo sendo anunciado em meio ao caos, a gente precisa compreender a nossa limitação, nós somos tão pequenos e nós não choramos mais pelos nossos pecados, né? Porque os nossos Verdade. pecados não só nos atingem, mas eles atingem as pessoas que estão ao nosso redor, atinge a comunidade de fé e atinge toda a nação. Então, talvez o chamado de Jesus com esse texto de bem-aventurados esses que choram porque serão consolados, tem essa intenção de mostrar que nós por compreendermos que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas para vivenciar essa missão, nós somos incapazes de vivenciarmos essa missão, de amarmos a Deus tendo uma vida totalmente corrompida, né? Então, chorar pelos que choram, chorar pelos nossos pecados é um princípio profundo de Jesus, de ensinamento de Jesus, porque os nossos pecados, eles ofendem a santidade de Deus, os nossos pecados, eles ofendem a vida comunitária e impede com que a gente seja igreja de verdade.
Então, a primeira Amém. citação que eu ia falar era sobre esse texto maravilhoso de Jesus, né? E a segunda, já também falando de crise, onde a gente está tão preocupado aí com como nós vamos pagar as nossas contas, os nossos boletos, como que nós sobreviveremos, né? Em meio a todo esse caos, como que nós conseguiremos dinheiro e tudo mais coisas, a gente percebe que Jesus também tá ruim aí, gente. A gente percebe que Jesus também nos dá um outro ensinamento já na sequência aí no Evangelho também de Mateus, capítulo 6, quando ele fala: gente, parem de se preocupar com essas coisas. Observem aí os lírios. Eles não fazem nada para que tenham sustento e, contudo, ainda são abençoados por Deus por isso. Então, a nossa preocupação, às vezes, é uma preocupação de idolatria. Nós somos bastante idólatra por acreditarmos que a nossa capacidade de trazer para a nossa casa é o provedor da nossa vida, né? Tá falhando Verdade. muito, tá falhando Aqui muito. para mim estava tranquilo. Deve ser alguns irmãos aí que teve dificuldade, mas aqui eu estava te ouvindo bem. Pronto. Então a gente tem essa mania de achar que somos os provedores da nossa casa, o provedor primário da nossa casa, e quando nós vemos um tempo como esse, um tempo de caos, onde nós temos que depender totalmente, exclusivamente da bondade do Senhor, da prisão do Senhor, e a nossa mente fica totalmente avulsa e totalmente preocupada com aquilo que pode acontecer. Eu acho que a gente deveria se atentar para aquilo que Jesus falou. Observem aí as aves dos céus. Elas não fazem Amém. nada e elas comem, elas vivem, Amém. elas se alimentam, né? E contudo, vocês, seres humanos, né? Jesus já mostrando que o ser humano é a melhor parte da criação, né? Se eu sustento a ave do céu, quanto mais você, homem, né? Que é a parte principal aí da criação, a parte a melhor parte da criação. Então, isso nos leva Bênção. a acreditar que nós devemos realmente. Beleza, mano. Deus abençoe aí. A gente vai ter mais oportunidade de estar junto, viu? E agora começamos esse projeto aí. Daqui para frente nós vamos, né, estarmos juntos nessa caminhada. Tá bom? Falhou aqui. Um abraço. É isso, irmãos. Então, dando continuidade aqui, né? A FP falou sobre a questão da gente não ficar preocupado com o dia de manhã. É um texto muito bacana, a gente fala sobre quando Jesus diz que a gente não pode aumentar um centímetro a nossa altura, né? Então, ele alimenta as aves dos campos, como não vai nos alimentar, como não vai cuidar de nós, que somos seus filhos, somos a tua, né? A sua semelhança. Chamar aqui o pastor Rony também, lá da Paraíba. Pastor Ronivaldo. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, para poder a gente bater um papo com ele também. Estou adicionando ele aqui. Guardar um homem chegar para a gente conversar. Estão E aí, me ouvindo Rony? bem? E aí, Rony? Benção. Rapaz, você tomou a tela toda, mas tá a ver. Não, pessoal, a minha câmera tá com defeito, pô. Ela tá ampliando, sabe? É defeito da câmera, não sou eu, não. Benção, irmão. Benção, Benção. Tudo bom, meu querido? Graças a Deus. E aí, como é que tá você aí? Como é que tá você aí? Fala um pouco pra gente aí. Rapaz, a gente, assim, foi pego de surpresa, né? Se disser que a gente estava esperando um momento, viver um momento como esse, eu estaria mentindo para você. Né? Mas eu vejo como uma oportunidade para a igreja, para ela exercer
de forma mais prática a fé que nós professamos nos nossos cultos, nas nossas reuniões, né, nas nossas mídias sociais, nas nossas publicações. A gente está sempre lá, né, mostrando que Deus é isso, que Deus é aquilo, de repente Deus nos dá essa oportunidade, né? E, de certa forma, eu fico atento, tento ficar atento aos sinais, né? Entender o que nós estamos passando por essa situação, tirar ensinamento, né? Tirar podemos dizer assim, um proveito, né? E não simplesmente se desesperar. O que a gente tem visto pessoas já, né, nesses 20 dias de quarentena, nas incertezas do amanhã, do mês que vem, daqui a pouco, se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro, se o boleto vai ser pago. E os próprios crentes, né, os próprios cristãos, às vezes, são pegos assim, nesse tipo de sentimento, né, como o FP falou, estou preocupado com o meu boleto de amanhã, eu estou preocupado se eu vou manter meu emprego. E eu tenho percebido que são coisas que estão roubando a nossa paz, né? Que estão roubando a nossa fé e nossa convicção naquilo que nós cremos, na igreja, né? E um ponto bastante importante que eu vejo alguns pastores pregando, né? Meditando, essa questão da semente mesmo, do ter, né? Do pão, podemos dizer assim, do fruto. Então, num momento de incerteza, o que é que nosso coração inclina a gente a fazer? A reter. Eu vou guardar a minha semente, transformá-la em grão, porque em grão eu posso me alimentar e não vai faltar. Nós temos medo de faltar. O cristão hoje tem medo de faltar o seu pão. E vai totalmente contra o que Jesus ensinou, né? Que o Evangelho, que a palavra de Deus, ela nos incita a fazer. O pão é nosso, ele não é meu, né? A semente não é minha, ela é nossa. Eu não posso transformar ela em grão, guardá-la em casa, porque ela não vai frutificar, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Serão momentos, irmãos, que a igreja vai precisar de pessoas que tenham fé para multiplicar o pouco. Nesse dia, nessa passagem, né, que você falou agora, e naquilo que a gente vai estar compartilhando com os irmãos amanhã aqui da Sal da Terra de João Pessoa, eu lembro daquela passagem que fala da multiplicação dos peixes e dos pães. Então, Jesus, ele não multiplicou do nada. Ele não simplesmente chegou assim, tem 5.000 pessoas, então eu vou do nada eu vou fazer pães e peixes. Não, ele pegou do pouco que tinha. Traz aí alguns pães, alguns peixes, e foi lá e multiplicou, alimentou quem estava lá e ainda sobrou. Então, é essa igreja que eu creio. É a igreja que do pouco vai se fazer multiplicar. Amém. Muito. Amém. E ninguém vai passar fome. Né? Amém. Então, você está atento a isso aí, crendo que esses dias vão passar, com certeza, crendo nas promessas de Deus, no sustento, na provisão dele, porque se a gente não puder confiar nele, então, meu amigo, desista, fecha a bodega, seja o que Deus quiser. Graças a Deus. Benção, meu amado. Um abraço para o pessoal da Paraíba aí. Tamo junto. Um abraço aí, os irmãos. E assim que passar a quarentena, a gente vai para aí. Isso foi uma ótima ideia que o Conselho, né, Nordeste teve, de estar fazendo essa interação com as igrejas, né? Muito bom. Amém. A gente vê que os irmãos estão, primeiramente, no mesmo sentimento, né? Compartilhando, alimentando uns aos outros, agora espiritualmente, mas se Deus quiser, vamos estar compartilhando aquele pãozinho de queijo, cafezinho, a tapioca, em nome de Jesus. Então, um abraço para todos aí das igrejas de Salvador, de Feira de Santana, de Boca do Rio, enfim, todo mundo, né? E pastor Marcos também, que está por aí, né, que eu vi, pastor Marcos FP também, representando aí o Nordeste. Amém, meus irmãos. Beleza, meu amigo? Beleza, meu amigo? Fica na paz. Então é isso, irmãos, né? A gente está com esse projeto aí, graças a Deus, muito bom, né? Essa interação com os pastores do ministério, né? A gente falou agora com o Rony lá da Paraíba, né? João Pessoa, falamos com o FP lá de Fortaleza. A gente tem pastor Marcos lá de Natal.
E aí tem os irmãos de Feira, de Cruz das Almas, né, aqui de Salvador, Valéria, Cajazeiras, Boca do Rio, lá no Araçá, em Cruz das Almas também, né, que é uma congregação filha da Boca do Rio. E estamos juntos. Então, irmãos, assim, vamos semear. Esse tempo a gente precisa buscar em Deus exatamente essas sementes que Deus vai nos dar para a gente semear. O que a gente está tentando fazer com as sementes que Deus nos deu nesse tempo é apresentar para vocês esse projeto para a gente semear juntos, né? Como igreja, como ministério, como irmãos, como amigos, porque não tem como a gente, nesse tempo, andar só. Nós estamos isolados em casa por uma questão de autoridade, de governança, de um problema que há de saúde. Então, nós estamos em casa por isso. Mas isso não quer dizer que sejamos solitários e sozinhos. Porque eu posso agora estar no quarto da minha casa aqui e falando para vocês. Quase 60 pessoas aqui juntas, a gente conversando, a gente interagindo. Isso é importante. Isso traz saúde para nós, saúde para o nosso espírito, saúde para a nossa vida. E eu queria, assim, falar para vocês, irmãos, que vocês podem, juntos, né, buscarem formas de estarem se falando, e nós, como os pastores, estamos à disposição de vocês. Né? Vocês têm acesso a todas as nossas redes sociais, ao WhatsApp, a tudo isso. Então, acho que esse é o momento da gente falar um para o outro das sementes que temos para lançar na vida do outro. E aí eu queria finalizar o nosso bate-papo hoje perguntando para você consegue identificar na sua vida qual a semente que Deus te deu? Porque nós temos uma variedade enorme de sementes. Se eu pedir para você lembrar agora na sua casa, você deve ter aí arroz, você deve ter feijão, você deve ter milho, né? De pipoca, aqui em casa não falta, né? Todo dia aqui em casa faz pipoca. Então você tem algumas sementes na sua casa. Você consegue identificar essas sementes. Mas olhando para a sua vida agora, para você mesmo, para aquilo que Deus tem ministrado no seu coração, você consegue identificar qual é o tipo de semente que você tem para dar para alguém? E eu quero falar uma coisa para você. Eu preciso da sua semente. Eu preciso que você semeie na minha vida. Eu preciso que você coloque sobre a minha vida as virtudes que Deus tem colocado na sua vida. E eu quero dar uma palavra para você, igreja. Nós temos visto e ouvido muito, mas muito, sobre problemas. Eu quero desafiar você a falar das virtudes. As virtudes que Deus tem lhe dado, as virtudes de Deus sobre a vida dos outros. O mundo já está um caos. As coisas já estão ruins. Nós precisamos agora saber as virtudes que temos nas mãos, que Deus nos deu, e apresentar para as pessoas. Então você sabe quais são as virtudes, você sabe qual a semente que Deus tem colocado sobre a sua vida? Faça e semeie na vida de alguém. Alguém está precisando da sua semente. E eu quero te falar, eu estou precisando. Então semeie na minha vida aquilo que você tem, porque eu preciso disso. Todos nós precisamos. Jesus, em toda a sua caminhada, ele não fez nada só. O ministério de Jesus começou a partir de uma relação. O ministério de Jesus começou a apresentar a partir de quando ele estava com alguém, apresentando suas virtudes para que os outros absorvessem e agora pudessem replicar essas virtudes. Então Jesus não veio apresentar um poder, ele veio falar das virtudes de um pai. Jesus não apresentou um Deus, ele apresentou um pai, uma relação. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos aprender a fazer isso, irmãos. Igreja, você tem muitas virtudes. Não retenha, não guarde, não deposite de um lugar que você vai lá de vez em quando. Não, mas não. Pegue isso, transforme a vida das pessoas. Nós precisamos de sorrisos, precisamos de abraços, precisamos um do outro, precisamos das orações uns dos outros. É disso que nós precisamos e o mundo aí fora precisa. Então, irmãos, eu poderia ficar aqui, quem me conhece sabe, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando. Mas isso não é o propósito, não é falar muito, mas é praticar muito. Amém? Então, assim, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe os seus celeiros, das sementes que Ele já depositou e das sementes que Ele ainda vai depositar. Porque quanto mais você semeia, mais frutos vão aparecer e mais sementes virão. Porque o Senhor é que faz todas as coisas e nós somos dependentes dEle para tudo, em tudo, inclusive mais ainda nesse tempo. Amém?